profissão. Ministério Público, assistência. Então, em continuidade à instrução, doutora, o Ministério está presente? Vamos lá, doutores. Desculpa, porque não estava lhe vendo aí. Os que nem querem aterrar, vamos dar continuidade aqui. Qual é o Itiva do... Desculpa seu nome. Mateus. Mateus, a língua de parentesco, o senhor não tem parentesco, especialmente com o João Vitor, nem com quem quer que seja, né, que tenha relação com estes autos. Então, mais uma vez, eu lembro ao senhor da obrigação de responder a tudo que lhe seja perguntado dentro da verdade, não é? Porque na condição de testemunha, se vier a faltar com a verdade, pode vir a responder por delito de falso testemunho, ok? Correto. Então, por favor, seu nome completo, filiação e data de nascimento. Mateus Pinto Peixoto, 29 de 10 de 1993. Certo. Estudou até que série, Mateus, de profissão? Ensino superior completo, sou autônomo, vendedor de carro. Certo. Endereço? Avenida Coronel Frederico Lumbre, 672, apartamento 103, edifício A, Rio 12. Certo. Estado civil? Solteiro. Qual é a tua idade, Mateus, hoje? 28. 28 anos, certo. Mateus, o senhor conhece o João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal? Conheço desde os 14 anos. De onde é que vem esse conhecimento? Colégio Santa Emília, já estudou junto. Colégio qual? Santa Emília. Santa Emília. Estudaram juntos desde que idade? Junto, eu digo, no mesmo colégio. Certo, era contemporâneo lá da escola. Isso. Desde que idade o senhor conhece? Desde uns 15 anos. 15 anos. Ele é mais ou menos da sua idade? Mesma idade que eu. Certo. Eu acho que era um mais velho que eu, se não me engano. Certo. E durante esse período sempre manteve contato com o rapaz, com o João Vitor? Assim, eu tinha contato com o Vitor, porque o Vitor também tem a família, a mãe dele não era Caju, certo? Sendo que sempre esse contato vinha pra cá, a gente se encontrava, a gente saía, tudo normal, com nossa família normal. Mas não era aquela coisa de, como posso dizer, não era mesmo fala que ele, entendeu? Mas eu conhecia muito bem ele. O senhor se considera amigo dele? Considero. Certo. E o que o senhor sabe desde o fato aqui? Este fato é que o João Vitor, desde novo, sempre teve problema com dependência química. Desde muito novo, passou por 2 tratamentos para deficiente. Que tipo de dependência? De álcool, certo? E de cocaína. Certo. Não, é amigo. Porque quando ele foi ouvido, ele não nos disse que era amigo íntimo. Eu quero só saber se confirmar se ele é amigo íntimo ou não, tá? O senhor tem amizade íntima com o João Vitor? Eu. Então, passado fácil. Desculpa? Para que ele seja advertido quanto a isso. É na condição de informante que será ouvido, né? Viu? Inclusive porque é mal comum, né? Exato, excelente. Ou não. Fique afastado da possibilidade de se ouvir eventualmente, em faltando com a verdade, respondendo por delito para o testemunho, dada essa amizade íntima declarada pelo senhor aqui nessa data. Então, obrigada, doutora. Aí o senhor tem conhecimento de que o Vitor, desde então, tinha problema com dependência química de álcool e... Drogas. Que tipo de droga? Cocaína. Cocaína desde quando ele tinha essa dependência? Qual que o senhor sabe? Eu sei desde 15 anos, 16. Certo. E no fato em si, o que é que o senhor sabe? Oi? No fato em si, o que é que o senhor sabe? Um desastre. O senhor estava lá na hora por ocasião do fato? Não, eu estava com ele antes. Pronto. Como é que onde é que o senhor entra nessa história que o senhor quer declarar? Eu entro com várias... O senhor estava com o João Vitor quando, a que horas, em que local? Estava com ele de manhã e estava com ele tarde, no alto lá. Pronto. Que horas se encontraram de manhã? De manhã a gente encontrou às 11
11 horas, porque nesse dia nós era minha mãe. Eu peguei minha mãe, fui deixar na casa da minha tia, depois eu encontrei com ele, já no bar do Zé Carminha. Já no bar do Zé Carminha, por volta de que horas? Às 11 horas, eu acredito. 11 horas. Certo. Havia marcado se encontrar lá, é isso? Isso. Pronto, o bar do Zé Carminha onde é que é? Jardim Atlântico. Jardim Atlântico. Aí chegaram lá, o senhor estava de carro? Eu estava no carro. E o João Vitor? Eu também estava no carro dele. Certo. O senhor vinha de casa, era no aniversário da sua mãe, e o João Vitor vinha de onde? Eu não sei onde ele estava no momento do dia. Havia marcado que horas esse encontro no Zé Carminha? Naquele mesmo dia, no dia anterior, como é que foi isso lá? Não, ele perguntou, tá onde? Eu estou aqui. Eu estou aqui deixando minha mãe, estou indo para a Carminha, era sábado. Acho que era um sábado, acredito, um domingo. Aí a gente se encontrou lá. Certo, então marcaram naquela ocasião, naquele horário, naquela hora mesmo. Isso. Era costume o senhor sair com ele? É. Certo. Ele estava em que carro, nessa ocasião do Zé Carminha? Eles estavam na rua. Estava na Ranja. Isso. Pronto, aí chegaram no Zé Carminha, quem estava mais com o senhor? Só estava eu e ele, depois que o Arthur chegou. Certo, o Arthur chegou por volta de que hora? No meio de 12h30, por aí, acho que uma hora. 12h30, uma hora. Isso, deve ter sido. Eu Uma hora chegou por mais ou volta menos, da ela 11, veio. foi isso? Foi mesmo. E aí ficaram andando no Zé Carminha fazendo o quê? No bar, bebendo. Bebendo o quê? Tirar gosto de cerveja. Cerveja, bebiam cerveja, tirar gosto. Certo. Ó, Fizeram uso de alguma droga ilícita naquela ocasião? No caminho a gente usava maconha. Marrom. No caminho. Certo. E aí passaram lá no bar do Zé Carminha por quanto tempo? Rapaz, cerca de uns 3 horas, eu acredito. Acho que 3 horas. a gente estava uns 3 ou 4 horas, que era a hora que começava o pagode, que era lá no outro lado. Tá certo. Aí até então bebiam cerveja. Isso, cerveja. Certo. E como é que foi a deliberação de ir para o autobar? Já havia marcado isso? Como é que foi? Não, chegou lá e viu no arte do Instagram, né, que tem lá, vai ser bom hoje lá no outro bar. Costumavam ir ao autobar? Primeira vez que eu fui. Primeira vez. E o João Vitor costumava ir ao autobar? Eu não recordo, porque tem outros amigos também, eu acho que ele foi sendo alguma vez lá, ou duas, mas eu e a minha vez foi a primeira vez. Certo. Aí deliberaram ir para o autobar. Como é que foi a logística? Quem foi o carro? Pra falar, ele chegou, eu estava no carro dele, a gente foi deixar o carro em casa, eu deixei Quem o carro, deixou o carro? eu deixei o carro, ou foi em casa ou foi no posto, eu não recordo muito bem. Quando veio lá, ou ele foi em casa, Ele quem? João Vitor, deslocou o carro, certo? Ele pegou a gente foi, então Arthur não tinha bebido, aí Arthur foi dirigindo. Arthur não tinha bebido. Não tinha bebido também, foi dirigindo. Certo. Por que houve essa troca do carro? Porque ele foi em casa, quando ele voltou, ele já voltou com outro carro. O senhor perguntou por quê? Não, Costumava vê-lo na Ranger ou no Fusion? mas na Anja, que ele estava nas obras, fazendo as obras dele, que ele nosso dirige. Do local do Zé Perninha para a casa dele é distante? Rapaz, mas não, uns 4 km, 3 km. Só que ele foi dirigindo o carro. Foi dirigindo pra lá. E aí ele pegou o senhor em casa juntamente com o Arthur. Como é que foi esse Aí reencontro? se não me engano, encontrou no posto, que é o posto que eu uso agora, que não é o. Se não me engano, esse encontrou, não estou muito lembrado. Vou mentir pra você, vou também mentir. Mas ele encontrou no posto. Certo. Aí o Arthur foi dirigindo que não havia bebido. Isso. Ele já estava meio alterado, eu acredito que ele foi lá por remédio, não sei se tomou o remédio, que ele problema. Não sei se ele tomou remédio e junto com o maconha, que eu fui com ele. Fui E o com ele, Arthur? não. Nem maconha, nem álcool? Não, o Arthur Arthur só não bebeu bebia? lá, bebeu só lá. Lá no autobar. Isso, lá no outro lado. Certo. Aí se encaminharam para o autobar, quem conduzia o veículo era o Arthur, Isso, que era, na verdade, então já era o Fusion. isso Ok. mesmo. O senhor costumava ver João Vitor, com que frequência? Rapaz, porque eu trabalhava nessa época, eu trabalhava em shopping. Aí realmente eu não vivia para o trabalho, eu trabalhava no shopping. Eu via ele, mas no final de semana, mas sempre mantive contato, entendeu? De grupo de WhatsApp, se Certo. falando. Certo. Mas, tipo, feito a gente era na escola se via todo dia, não era com frequência de todo dia, entendeu? Quando o senhor costumava vê-lo, ele conduzia que carro? Normalmente, quando o senhor ouvia? Arranja. Isso. Certo. E aí o Arthur foi dirigindo o carro e daí? No trajeto consumiram maconha. Isso. Certo. Eu e o João Vitor. Aí o senhor disse que o João Vitor já estava alterado. Isso. Como alterado? Falando alto, vamos logo, entendeu? Você vê a pessoa como está querendo tipo, sair do canto mais alterado. Não, vamos embora, tá chegando, tá viu. Não é como eu costumava ver ele, né?
do jeito que ele era, mas... Então ele não estava alterado, ele estava do jeito que ele era. Como é que é? Não, ele estava alterado porque eu acho que ele tinha bebido já e estava normal porque ele tinha consumido muita coca. Como é que era esse estado de... Vamos chegar lá. Já os sinais que tivesse sob efeito de álcool? Isso. Mas ele estava, porque ele Estava agressivo? não muito não. E daí? Aí chegaram no autobar, o que aconteceu? No autobar a gente entrou, certo? Aí pegou um litro de uísque. Aí começou a beber, sempre encheu já à tarde. Aí começou a tocar lá atrás a dona. A gente levantou, certo? E foi pra lá. Que horas eram quando chegaram no autobar? Você lembra? Não lembro. Certo. Não lembro. Mas de lá do posto foram direto para o autobar? Isso. Certo. Passaram em algum lugar no percurso Não. do trajeto? Não, direto pra lá. Quem trazia essa maconha? E o senhor consumiu? Eu tava com baseado e consumi com ele. Era o senhor que não passaram em lugar nenhum para Não. comprar droga, para ter consigo. Eu já fui. Houve consumo de outros tipos de drogas além da maconha? Não, nesse dia não. Certo. Aí daí chegaram ao autobar e o que mais? O que foi que aconteceu? A banda começou a tocar e foram lá para trás. Foi lá pra trás, certo? Aí, se eu não me engano, o copo dele caiu, derrubou, quando você sentar, caiu. Aí o segurança foi, falou com ele, não vai fazer falou com segurança. Aí tudo bem. Depois eu vi o Vitor lá fora, na parte da entrada. Gostava do Vitor, tudo bem, ele só fazia assim, balançava a cabeça. Eu vi tudo bem. Isso depois de quanto tempo? Mais ou menos? Você estava lá? Depois de 2 horas. 2 horas. Como é que estava a garrafa de uísque? Tava um dedo só. Certo. Nem 2 dedos. Certo. Uísque energético. E ela de pouco. Certo. Daí, aí o Vitor estava lá meio... Pô, aí o Vitor quer ir pro carro, aí ele não fazia nada. Eu falei, beleza, a gente foi no carro, certo? Que carro? Não Carro fui, dele. não fui no carro dele. Até então a chave desse carro estava em poder de quem? A chave estava em cima da mesa. A chave. Em cima da mesa. Certo? Eu me falei muito que eu falei, porque no outro dia eu acordei que foi no código. Sendo que ele entrou no carro, certo? Ele está com muito calor. Muito calor dentro do carro. A gente levou o carro, certo? E Vitor, eu e Arthur, vai lá dentro, vai pagar o resto da conta e volta. Certo? Quando voltou ele não estava mais lá. Aí eu continuei normal, só fui saber do acidente no outro dia. Bom, aconteceu tudo, foi isso. O senhor soube do acidente através de quem? Nesse dia eu até perdi meu celular. Quando eu liguei a televisão, eu vi ele passando na televisão. O senhor costumava ver o Vitor aos finais de semana, como o senhor disse, o senhor trabalhava, né? Costumava beber com ele? Sim. Como era a conduta dele quando bebia? Ele costumava dirigir, Como é que era essa questão? Não, ele, tipo, ninguém pode. Eu não vou dizer que eu não vejo sem dirigir, eu não sou qualquer para dizer que eu. Mas, tipo, ele nunca foi de pegar carro e ir para longe, bebendo, ou ficar de dirigir em alta velocidade, ficar passando por carros, do jeito que, como foi dito no depoimento. Pelo que eu conheço o Vitor. Em relação a isso, foi. Você sabe dizer do envolvimento dele em outro episódio de trânsito? Eu fiquei sabendo lá após que parecia isso do posto, sempre que eu também não sabia desse O que é esse do posto? Quer narrar? Pediu que eu estou discutindo com o frentista, pegou o carro e queria botar para frente do posto, mas por que então? O senhor estava lá nessa ocasião? Não, não estava. Certo. Pode falar. Não, eu só me disse que ele botou acima do frentista, certo? E depois, só isso. Depois ele nem tocou na sua comida, nem falou nada. Porque a gente quer saber disso. Me diz uma coisa, Matheus. Certo. Como foi que ficou? Se ficou algum ajuste como se daria a saída do autobar? Voltariam todos juntos? Como é que ficou acertada alguma coisa previamente? Arthur não iria beber, certo? Sendo como ele bebeu mais agitado, muita mulher, e beber. E daí? É convencional alguma coisa? Deixaram o carro lá, eu deixava o carro lá. Deixava o carro lá e voltava eu. Voltei e ia buscar. Certo. E aí o Vitor saiu para onde? Ele disse alguma coisa? Não, ele só fazia assim, balançar a cabeça para o lado e para o outro. Ele não falava nada.
absolutamente nada. O Alfa vai ali atrás do hiper, né? Bom Preço, né? Aquele lá que tem uma pracinha. Isso. É por isso que eu moro muito por ali, primeira vez que eu fui. Sairiam de lá e iriam pra onde? Pra casa. Pra casa, qual seria o destino de casa? Eu moro em Direto, mas moro. O posto onde ele realmente o povo entrou deixar o carro, onde é que era? Era perto de Luiz agora. Eu não sei explicar, eu coloco que é um colégio. É em Olinda? Isso. Ah, o destino seria Olinda, então. Isso, porque todo mundo mora em Olinda, desde pequeno, né? Todo criança lá mora em Olinda. E quando o Arthur pegou a direção do veículo lá no posto, houve a anuência do João Vitor, ele resistiu, não, eu vou dirigir, como é que foi isso? Não, ele quis dirigir, mas não, quem vai dirigir não era o Arthur, o Arthur foi dirigindo. Ele foi tranquilo. Ah, foi habilitado, era habilitado na época? Era. Ok. Soube do acidente no dia seguinte pela... Televisão, sempre eu liguei pela televisão. Após esses anos todos, o senhor manteve algum contato com o João Vitor? Mantém contato com ele? Não. Não manteve? Nenhum. Chegou a visitá-lo na unidade prisional onde ele se encontra em Colírio? Momento algum? Informação de família. Ok. Doutores da bancada da acusação, por favor. Excelência, aproveitando aí essa última pergunta que a senhora fez quando ele soube do acidente, ele chegou a nos dizer, a relatar, que soube do acidente no mesmo dia, e hoje aqui ele afirma que soube no dia seguinte pela televisão. Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso. O que acontece? Acontece? Eu estava com... Não, o que acontece? Sim. Eu estava com o meu celular, eu perdi meu celular. Eu tinha um celular que eu perdi. Eu de lá eu fui para casa. Certo? Eu não tinha noção do acidente, eu fui para outro canto. Certo? Eu sozinho. Fui para outro canto. Quando eu cheguei em casa era 4 horas da manhã, sem meu celular. Nesse dia eu tinha passado por uma briga, eu vim com minha ex-companheira, certo? Então eu cheguei em casa. De manhã, quando eu acordei pela televisão, que eu vi realmente ele passando. Mas tipo, eu estava no lado, falava zum. Ó, sobre a frente viva, sobre não sei o que, mas eu não estava na cabeça para tipo, para lembrar daquilo. No outro dia, quando eu acordei, eu vi a televisão que eu vi passando gemado. Deixa eu entender. O senhor é amigo de Vitor, desde 14 anos de idade? 15. O senhor soube que houve um evento com o seu amigo, o senhor não foi lá, estando perto de lá, o senhor não foi lá? Não, porque já tinha... O senhor não teve interesse de ir lá? Não tinha interesse não tive como ir. Como ir? Não teve como ir? Foi. Eu tinha bebido. Mas o senhor não podia ir de Uber? Não. O senhor voltou para casa como? De Nesse Uber. dia? De Uber. Então, o senhor não podia pegar um Uber, já tinha bebido? E até seu amigo e socorrer seu amigo no caso? Não, porque eu já tinha ido outros familiares, pessoas mais próximas do que eu. Eu não ia duvidar nada. Quais os familiares mais próximos que foram até não vir? Eu não sei porque eu não estava lá. Mas como foi que o senhor soube que familiares mais próximos estavam lá? É lógico, são O brasileiros. senhor está falando pela lógica? Não, eu estou dizendo que são brasileiros. A primeira a ser chamada é a família, né? Sim. Não é não? Diga uma coisa, no caminho o senhor falou, eu já vi que o senhor, aqui já se teve uma contradição muito grande. Que o senhor disse que não teve interesse de ir ao local. A questão que eu não tive. A questão que eu não tive ferramentas para ir uma hora. Eu estava sem o celular, certo? Eu tinha bebido também, certo? E eu vi que eu já estava muito embriagado. Eu não ia resolver nada no momento. Certo. Uma coisa, quando o senhor viu o estado de embriaguez do seu amigo, ele conseguiu, como era que dava se abria a porta do carro? Se era de uma senha, como era que o senhor presenciou quando ele abriu a porta do carro e foi embora? Eu não lembro como ele presenciou, se ele botou a senha. Eu realmente, no primeiro momento, eu disse que ele colocou a senha. Sendo que eu não lembro coisas, porque teve que ir ao carro e ele estava no calor depois, entendeu? Então, realmente, eu não me recordo muito bem, não. Entendi. Eu estava com o mesmo efeito de álcool que ele. Mas o senhor não atropelou e nem matou ninguém. Pois é, eu estou aqui. Doutora, tem razão. Eu estou aqui. Vamos lá, por favor. Seu Matheus, o
senhor disse que no caminho fizeram uso de maconha. Para que caminho? De Zé Perninha para a casa dos senhores? Ou da casa dos senhores, quando os senhores pegaram o carro e foram para o outro lado? Foram para o outro lado. Além de maconha, houve não de outra. Maconha, como a senhora perguntou. O senhor também falou que conhece ele há muito tempo, sabia, tinha conhecimento, que ele fazia uso de medicamento. Qual o medicamento? Não sei, porque eu não tenho boa dele. Não sabe, eu sei que ele joga remédio com ansiedade. Realmente, uma boa solução. Naquele dia, o João Vitor falou que iria se encontrar com a namorada. Não recordo. O senhor disse que quando chegar no bar, o João Vitor já estava embriagado. Oi? Quando chegar no alto bar, João Vitor já estava embriagado. Não estava embriagado? Estava sob efeito de álcool já forte. Sei. O senhor confirma o seu depoimento quando o senhor foi ouvido na instrução, o senhor confirmou o seu depoimento na delegacia, prestado na delegacia. O senhor sabe de quem pertencia o carro que ele estava na noite em que houve o evento? O Fusa? Sim. Sei. E quem é? De Marcos Oliveira. É um lojista de quem? Como? O lojista Marcos Oliveira. O senhor não conhece a bula do remédio e sabe o nome todo do carro? Não. Olha lá. Eu sei a pessoa que vendeu o carro, porém o nome está no Não, documento. qual é o nome do dono? O nome da loja que vendeu o carro. O senhor vem trabalhando nessa loja? Trabalha ainda hoje. Trabalha. Ah, é por isso que o senhor sabe, né? Pois é. Entendi. E o senhor também falou que ele desbloqueou o código do carro. Essa parte eu me equivoquei. Eu não estou lembrado se foi no código ou se eu mesmo dei a chave a ele. Certo. O senhor tava, então, quem estava com a chave era o senhor ou tu? Estava na mesa. Na mesa. Isso. Entendi. Mas quem veio dirigir foi tu. Isso. Isso. Uhum. Eu não entendi. O tempo todo, os senhores ficaram juntos. O senhor, João Vitor e... Marcos Salles. Muito bem. E João Vitor, em nenhum momento, ele falou, nem na hora que ele saiu e foi embora, em nenhum momento ele falou, só balançava a cabeça. Isso. O que era que o senhor perguntava a ele, que ele só balançava a cabeça? Vitor quer ir para casa. Aí ele Vitor. dizia que ele queria ir. Vitor, tá tudo bem. Quer ir pro carro. Só isso. Alguma em outra ocasião, que o senhor já conhecia Vitor há muito tempo, ele, em algum momento, se comportou dessa maneira só, Não. se expressando, balançando a cabeça? Primeira vez. O senhor disse que era costume do réu usar arranjo, Isso. porque ele trabalhava Isso. com arranjo. Ele trabalhava em quê? Em obra. Então, para ele era. Fazia o quê na obra? Ele era como se fosse supervisionado dos peões. Ele era supervisionado dos peões. Certo. Levava o material, trazia. O pai de João Vitor tem construtora, ou é uma... Na época ele tinha, acho que era como se fosse uma empreiteira, não sei, até não sei dizer o nome, perdão. Certo. Agora, em relação ao carro, o senhor disse que estava no nome de senhor? Não, veja só. O nome da loja, quem estava o carro é marca. Assim, porém, quando você vende o carro, tem processo de transferência. Aí estava no processo da transferência, não estava no nome do marco, estava no nome da antiga proprietária. Diga uma coisa, o senhor trabalhava lá na... Eu trabalhei depois. Trabalhou? Depois. Depois. Isso. Quanto tempo passou esse carro na família de João Vitor, vamos dizer assim, com a família de João Vitor, sem colocar esse carro no nome das pessoas, como o seu Bruno, o pai de João Vitor, e no nome de Bruno? Eu não sei De informar. João Vitor. Eu não sei informar porque eu não fazia parte da loja no momento e não fiz parte da transação do carro. Na época que o senhor foi no vídeo aqui, na instrução, o senhor já estava trabalhando nessa loja? Na primeira vez, não. Na delegacia, no corrido. Na delegacia, o senhor foi no
Vitor no dia 30 de novembro de 2017. Na segunda vez eu já estava trabalhando assim. O senhor tinha costume de ir ao mar Zé Pertinha? Vou. Certo. O senhor disse também que estava afastado assim, das amizades porque o senhor estava casado. Isso. Na noite que houve esse evento, o senhor estava casado? Eu estava em atrito com minha esposa um dia anterior. Aí nesse dia de semana, eu fui para casa do parente dela e fiquei cuidando da minha família, minha mãe e até minha mãe. Depois desse eu com a minha filha. Eu ouvi o senhor falar que, quando a doutora Júlia perguntou sobre se o senhor tinha conhecimento de algum evento que o João Vitor tinha sido vivo, aí o senhor falou no caso de um evento ocorrido no posto de gasolina. Como foi que o senhor soube mesmo? Eu não entendi bem o que foi que o senhor soube e o que foi que o senhor Fiquei sabendo por alto, através de uns amigos que rolou um comentário, fiquei sabendo por alto. falou o quê? Falou sobre esse Vitor parece que ligou no posto. E também soube disso depois que teve ocorrido um acidente. Porque até então Não não entendi. sabia. O senhor soube o que mesmo? Quando depois que ocorreu o acidente da trabalhadeira. Eu soube dessa ocasião. Depois, até então eu não sabia. Aí soube o quê, meu? É isso que eu quero saber. Soube que ele chegou alterado no posto, aí discutiu com o frentista e queria botar uma para o frentista. Alterado no posto. Alterado de quê? De álcool de quê? Eu não sei porque eu não estava lá. Mas o senhor soube. O senhor soube? Soube. Certo. E o senhor não conversou com o João Vitor a respeito disso, desse Não. evento que houve no posto? Não. O senhor soube, ainda que por ouvir dizer então, que João Vitor teria tentado colocar o carro que ele estava em cima do frentista ou do segurança do posto? Acredito que seja do frentista. Frentista, né? Isso que eu soube por isso. Foi não. Mas tudo bem. Lá no alto mar, especificamente, os senhores fizeram uso de alguma droga? Não. Maconha, cocaína, alguma coisa assim? Certo. Só. Bem, quando o senhor disse que ia para o alto mar, juntamente com o Matheus, Não sou eu. então, desculpa, Arthur, né? Arthur e João Vitor, me perdoe. O senhor disse que fez uso de maconha. Isso. Antes do uso da maconha, como era o estado de João Vitor? Antes do uso da maconha? Normal, alegre. Bebendo uma cervejinha com entre a gosto. Alegre, normal. Certo. A partir do momento que ele fez o uso da maconha, ele ficou como? Falando alto, mas alterado, que eu digo alterado é em toques. Você quando às vezes bebeu, você pegar um negócio aqui, você erra. Você vai pegar o copo d'água, você derruba. Entendeu? Alterado nesse instinto. Certo. Sem reflexo, o senhor quer dizer? Isso. Pronto, sem reflexo. Ele estava sem reflexo. Isso. Ele tinha consciência que estava sem reflexo. Eu não sei o que é consciência dele. Além de desenvolvimento pessoal, é uma questão até científica. Pois é. Doutor Ademar Ribeiro, por favor. Tentar ser bem objetivo, Sérgio. Por favor. O senhor falou que houve a troca de carro, já falou sobre a Ranja, que a Ranja trabalhava. Sabe dizer se é só para que as pessoas tenham conhecimento, o senhor trabalha com carro, o Fuso, né? É um carro mais rápido, mais bonito, é um carro esportivo, é diferente da Ranja. Isso, totalmente diferente. Como é diferente? Você pode... É um carro esportivo, um carro espaçoso, executivo. Entendeu? mais veloz? Isso, também. Sabe dizer se João Vitor esporadicamente usava esse carro nas noitadas? Não. Na época o carro tinha seu Bruno, que é o pai dele. Ele ficava com ele. E por que essa opção? Você pode precisar? Eu não sei. Até perguntei. Acho que era por status mesmo. Porque eles tinham um carro mais veloz. Acho que é por status mesmo, que ele quis fazer isso. Chegar, tá pra chegar com tudo. Só tem isso na minha cabeça. O senhor já afirmou da questão de que João Vitor teria
problemas com drogas. Né? O senhor iniciou, inclusive, seu depoimento já, antes de falar sobre os fatos, já narrando esse problema que o seu amigo teria. Sabe dizer se ele chegou a ser internado alguma vez? Chegou. Se essa internação foi voluntária? Foi voluntária. Foi voluntária. Sabe o tempo que ele ficou, Fernando? Ele ficou entre 3 meses, não, 2 meses. 2 meses? 3 meses, se não me engano. Foi 3 meses. 3? Não passou disso o internamento? Ele teve 2 internamentos. O primeiro eu não sei, o segundo, ele foi 3 a 4 meses, 4 meses. 2, 3 ou 4? 3 a 4 meses. 3, desculpa, foi 2. 3 a 4 meses. E sabe se a saída dele também foi voluntária? Não sei. Mas ele entrou voluntariamente na clínica. E o problema dele era, o problema de João Vitor, então, o senhor falou no início, seria o uso de cocaína? De bebida. Cocaína e bebida. Mas qual seria o problema maior dele? O senhor pode precisar? O senhor tinha conhecimento? Ele relatava para o senhor? Não. O problema dele era justo isso mesmo. O problema que eu não entendi. O problema dele era justo isso mesmo. Problema com álcool e com droga. Que droga? Cocaína, maconha. Mas aquele dia ele não usou cocaína. Comigo não. Tanto lá no Zé Perninha, como depois, no momento que vocês fumaram maconha e lá no bar, vocês influenciaram ele a usar droga ou ele fez voluntariamente? Não. Não influenciou ninguém. O cara não sabe o que é. Ele, então, ingeriu tanto a bebida alcoólica como fumou maconha voluntariamente? Isso, ele quis. No caminho para o Alto Bar, já estavam no Fusion, que era um carro mais veloz. O senhor disse no início que ele estava alterado, né, falando alto. O senhor, inclusive, representou como estaria fazendo. E, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, o senhor disse aqui que era o tempo todo ele dizendo: vamos logo, vamos mais rápido. Tá chegando? O Arthur estava dirigindo o carro lentamente. Lentamente, tranquilo, devagar. Isso estava incomodando João Vitor? Não estava incomodando. Ele estava querendo chegar logo no lugar para continuar a beber, né? Mas ele não era incomodado de olhar e recriminar para o Arthur. Não. Veja, o senhor não pode também, a mesma coisa como o senhor respondeu para a promotora, o senhor também não pode saber o que estava passando na cabeça dele. Eu não estou perguntando a sua interpretação do que ele estava dizendo, eu estou perguntando o que ele disse. Ele estava o tempo todo dizendo para ir mais rápido, é isso? O senhor já sabe que é um amigo seu de infância, que teve internamentos, né? O senhor falou, inclusive, quase precisando do tempo de internamento que ele teve. Sabe dizer se João Vitor, um dos motivos desse internamento e foi o fato de João Vitor ter se envolvido num acidente de trânsito pelo uso de droga também? Pelo que eu soube que ele não estava dizendo que não tinha recaído. Ele não precisa de repaz. Certo? Ele informou que tinha recaído 4 dias atrás. Que tinha bebido, feito uso 4 dias atrás. Não, isso não é data do fato. Não, a minha pergunta é o seguinte: o senhor sabe detalhes de todo o internamento, do uso de droga. Se o senhor tem conhecimento que ele se envolveu antes desse acidente, né? Antes desse acidente, que ele matou 3 pessoas, que ele lesionou mais 2 outras pessoas, se ele teve um acidente, ou se envolveu num acidente, ou bateu em algum carro, Não sei. motivado por droga, ele nunca falou isso para você? Não. Vocês nunca tiveram conhecimento disso? Não. Antes do acontecimento, não. Só teve um acontecimento anterior quando ele era mais novo, só. E esse mais novo? Foi quando Ele era menor? Não. Acho que ele foi para ele ter feito a maioridade, se não me engano. 18 anos. Ele bateu um carro e ele encostou. Ele tinha um pai e ele encostou no carro só, mas resolveu. Logo em seguida. Eu soube que foi isso. Assim, Eu não entendi o gesto. Ele tinha fumado maconha? Não. Ele só encostou no carro? Só encostou. Eu estou satisfeito, Santos. Pois não.
Senhor Matheus, é isso? Isso. Senhor Matheus, eu gostaria que o senhor esclarecesse alguns pontos que eu fiquei aqui em dúvida. Em primeiro lugar, há quanto tempo o senhor faz uso dessas drogas que o senhor citou? Maconha? Eu só uso maconha. Só usa maconha, mas há quanto tempo? 6 anos, 7 anos. 6 anos, 7 anos. O senhor é dependente químico? Não depende disso para viver, não. O senhor usa por esporte, por escolha, né? Quando sai, senta à vontade Vou comprar. e utiliza, né? Assim como a bebida, enfim. Certo. Senhor Matheus, lá no Alto Bar, quem foi que pagou a conta da consumação de vocês? O primeiro que pagou foi do cartão. A primeira parte foi do cartão. A primeira parte quem pagou foi do cartão. Digitou a senha e... Depois, na gente finalizou, quem pagou foi o Arthur. Quando a gente finalizou para voltar para quem pagou foi o Arthur. A primeira parte ele pagou. E essa primeira parte, qual foi a consumação dele? Foi um uísque, um de pá. Um uísque e um de pá? Foi Red Bull e um Red Bull. Uma garrafa inteira de uísque para você, Arthur e o... Pouco mais gente também lá. Foi para mim, foi para Arthur mesmo. Só que foi ele junto. Saiu a isso, houve a consumação da maconha e as bebidas lá no... Entendi. Então, nesse caso, o senhor utiliza esse entorpecente, a maconha, há 7 anos o senhor não tem nenhum problema de dependência química, é uma escolha pessoal do senhor. Entendi. Então, o senhor tem como dizer, afirmar, ou esclarecer se o envolvido ele tem algum tipo de dependência química ou alguma coisa desse tipo, na sua opinião? Na minha opinião, acho que ele é dependente de químicos, de drogas. Devido a isso, acho que ele tem que tomar o seu livro, um remédio, para... Acho que aumenta a taxa dele, né? Eu acredito por isso, mas então tem que falar essa família. A opinião pessoal do senhor. Isso. Tem uma base científica. Isso. Encerrou a bancada, então, da Não, excelência, ainda tem uma pergunta. Se ele sabia do histórico, tinha conhecimento do histórico de João Vitor em relação ao delito de trânsito? Não. Sabia nada? Não. Certo. O senhor disse que fuma maconha há mais de 7 anos e não está em questionamento aqui que o senhor é testemunho, nada a ver. Mas o senhor já se envolveu em algum delito de trânsito? Não. Nada. O senhor disse que faz uso quando vai à praia. O senhor já mesmo fazendo uso na praia e voltando para casa, o senhor se envolveu em algum delito de trânsito? Nunca. Obrigado. A bancada da defesa, por favor, pergunta a testemunha. Senhor Matheus, nós somos a defesa de João Vitor. Eu queria que o senhor falasse para os destinatários da prova, que são os jurados, quando nos esclarecesse, quando o senhor disse que botaram ele no carro. Como é esse botar? Qual o estado dele naquele momento? Não, em relação ao botar, no momento eu falei botar, eu falei que apoiou só pelo carro. E pouco a gente até o carro, porque botar é uma palavra muito forte. Carregar, botar. Eu acho que o senhor usou, mas eu pergunto, o senhor acompanhou porque tinha medo dele cair nesse percurso, nesse trajeto? Não, derrubar um copo, quebrar um vidro. Pequenos cuidados. Certo. O senhor já nos falou, mas eu precisava complementar. O senhor disse que naquele dia ele não teria usado outra droga com o senhor. Quando o senhor disse naquele dia não, significava que nos outros dias ele fazia uso de outro tipo de droga, além de cocaína, de maconha? Não, porque eu soube ele sempre foi usuário. LSD, êxtase? Não saiba não.
Quando o senhor disse que fumou maconha com ele, era por volta de qual horário? Era na ida do outro bar, era umas 4 horas, acredito. 4 da tarde. 3 a 4 horas. Certo. No alto bar, quanto é paga previamente a consumação? Não, tu pode se pagar na hora e pode se pagar depois. No final ele já chegou e pagou um uísque. Só que a gente pagou a parte da gente depois. Seu Matheus, o senhor disse que desde os 15 anos o senhor é amigo dele, desde esse tempo ele já fazia uso de drogas? Já. Reiteradamente? O que vai ser reiteradamente? Eu não entendi. Sempre, se usava sempre. Eu não posso dizer porque eu não estava sempre com ele, mas era costume, sim. Era costume ele usar. O Bar Zé Perninha, lá em Jardim Atlântico, é conhecido como um ponto que se adquire droga na redondeza? Não, certo? pelo contrário, é um canto de família. Certo. Falando em família, me diga, o senhor disse que soube desse atrito dele no posto. Além disso, qual a conduta de João Vitor? O senhor era amigo dele, está sendo ouvido na condição de forma dele, ele era uma pessoa perigosa, era uma pessoa que estava arrumando encrenca. Não. Como era isso? Ele sempre foi uma pessoa de coração bom, prestativo, sua família, certo? Nunca fez nenhum mal à família dele, o mal que ele fazia bem a ele mesmo. Só a ele. Satisfeito, Excelência. Tudo, né? Senhora jurada, senhor jurado, alguma pergunta? Ok, vamos encerrar. Só recapitulando, me ajudem, doutores. Temos ainda então o Arthur Donato Salles da Silva comum, né, dos 2 móis, é isso? E aí vem o Vinícius Nogueira, não será ouvido? Por quê? Não, estou perguntando. Será? Está liberado. Então, Arthur Donato, Vinícius, aí seguimos com o Helder Lobo e o Antônio Essa. Não é isso? E a Emily. Ok, então vamos ouvir, foi? Certo. Então, em continuidade, eu acho que ainda há tempo de ouvirmos Pode ser o Arthur Donato, doutores? Nesse momento? Arthur Donato, pode ser agora? Ou não? Vamos lá, então, Arthur Donato. Alguém do conselho quer se ausentar para usar o tolete?
série, Arthur? Estudei superior incompleto. Ok. Profissão e endereço? Sou empresário. O meu endereço atualmente esqueci agora, porque eu me mudei recentemente. Qual é o endereço? Eu me mudei recentemente, aí eu não me recordo. Mas meu antigo endereço é Rua Manuel de Santos Moreira, número 71. Certo. Arthur, me diga uma coisa, você é casado? Não, no papel não. Certo. Desculpa, o senhor me disse qual era a sua profissão? Sou empresário. Ok. De que ramo? Alimentício, restaurante. Ok. O senhor é habilitado para a condução de veículo automotor? Sim, Motocicleta, carro, isso. é isso? Isso. Qual é a tua idade, Arthur? Eu tenho 31 anos. 30 anos, certo. Me diga uma coisa, o senhor conhece o João Vitor de onde e há quanto tempo? Eu conheço o João Vitor, eu não lembro quanto tempo, mas é porque ele tem amigos em comuns com ele. Eu tenho um amigo meu, Breno, que mora no prédio e a família dele mora nesse prédio. Aí eu conheço ele através desses amigos em comuns. Matheus também, que são amigos dele. Né? Desde que idade o senhor conhece? Desculpa. Eu não me recordo bem, eu acredito que desde Adolescência? 23 anos. Ah, já? No início da fase adulta, né? Não faz muito tempo não. Certo. Com que frequência o senhor costumava estar com ele e em que condições o senhor estava com ele? Eu não lembro ter saído, eu acho que eu saí uma ou duas vezes, que foi a do caso, mas não tinha muito contato com ele não. Certo. O que foi que aconteceu nesse dia? Encontrou-se com ele aonde? O senhor se encontrou com ele aonde? Eu encontrei com ele no Bazé Pernim, Jardim Atlântico. Como foi esse encontro? Foi marcado previamente? Foi aleatório? Eu falei com o Matheus estava lá, eu passei lá, mas passei 15, 20 minutos no máximo e fui para casa. Como é que foi esse encontro? Eu queria saber, marcaram antes? Como é que foi? Desculpa. Não, foi só, Matheus falou comigo na hora no WhatsApp, Certo, por volta da hora do almoço. certo. E aí eu fui lá, passei acho que 15 minutos, 20 no máximo, fui para casa. E daí? Aí a gente conversou, aí no bar a gente falou sobre o Alto Bar mais tarde e eu disse, talvez eu vá porque eu posso confirmar porque eu tenho um restaurante e tal, outro dia eu vou ter que resolver algumas coisas. E a gente foi se falando aí, quando foi lá para de tardezinha, a gente se encontrou num posto que fica próximo até a minha casa lá. E daí a gente foi pro Alto Bar. Certo. Então ficaram lá no Zé Perninha, quem e até que hora? Ficou o Matheus e ele lá, eu só passei 20 minutos. Certo, como o senhor disse. Foi. O senhor chegou a fazer os bebidas alcoólicas lá no Zé Não. Perninha? Só tomei um refrigerante e um pauzinho. Certo. O senhor estava lá, foi lá de carro? Foi. O João Vitor e o Matheus, lá no Zé Perninha, bebiam? Bebia. Bebiam o quê? Cerveja. Certo. Quando estavam dirigindo o veículo, o senhor sabe dizer? Quando eu cheguei, eles estavam na mesa, sentei, foi rapidinho e fui embora. Certo. O senhor não sabe se estavam com carro, nada, de moto, nada. Você não Não. sabe como eles estavam lá. Eu não vou afirmar, provavelmente estava de carro, mas eu não vi ele chegando de carro, Nem nem sabe. vi o carro dele lá por lá, né? Certo. Aí, desculpa, mas como é que foi essa marcação aí para se encontrarem no final da tarde? Então, a gente estava lá, né? Falou sobre esse Alto Bar que eu não conhecia. Certo. E aí eu disse, né? Talvez eu vá, mas é difícil. Mas aí eu consegui o tempo e fui. Certo. Aí se encontraram como? Lá no posto, próximo da minha casa. Como é que foi esse encontro? Como é que foi esse encontro? A gente marcou no WhatsApp, eu fui pra lá e de lá a gente Você partiu. estava de carro para ir para o posto? Foi de Não, é carro? perto da minha casa lá o posto. Mas você foi a pé? Foi. O senhor não tinha feito ingestão de bebida Não. alcoólica nem de droga ilícita? Não. Certo. Aí chegando lá, nesse posto, o que é que o senhor encontrou? Quem o senhor encontrou especificamente? Encontrei Matheus e João Vitor. Certo. E daí, como é que estavam eles em relação à condição de embriaguez? Pela sua percepção. Eles não estavam embriagados a ponto de. Mas estava levemente alcoolizado. Já tinha sinais de que tinha bebido, né? Certo. Era que horas isso?
fim de tarde, exatamente eu não sei não, mas Você eu acho encontrou com ele que por volta do almoço lá no Netanyahu. foi. Você passou cerca de 20 minutos. Foi. Isso foi, acho que mais ou menos meio-dia, e fui encontrar com ele da 5 horas da tarde, por aí. 5 horas da tarde, certo. Aí chegaram lá e como é que deliberaram a ida? Já estava previamente deliberado, né? Para ir voltar. A gente que ia, né? Aí, quando foi mais tarde, a gente se encontrou e foi. Como é que foi? Foi dirigindo? A gente previamente ia de Uber. Aí, não, vamos no meu carro, o João falou, vamos no meu carro, eu disse, eu vou. Eu vou dirigindo, aí fui dirigindo. Não tinha bebido, Certo. Qual era o carro? o Fusion. Certo. E quem era esse carro? Eu não sei. Certo. Aí o senhor foi dirigindo. Quem foi na frente, quem foi atrás, no banco do passageiro? O senhor lembra? Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que foi Matheus na frente e João Vitor atrás. Certo. O senhor não sabe quem era esse carro? Quem estava na posse desse carro? Se era do Matheus, se era do João? Não, quem estava dirigindo foi Vitor. Vitor, era dele o carro, ele estava na posse dele. Ele estava na posse dele, né? Certo, aí deixaram, aí foram lá para o autobar. E daí? E a gente foi, né? Eu até me perdi no caminho, demorei para chegar lá e a gente estacionou lá na frente. Aí, Pararam em algum lugar? não, Foi direto? Foi direto. Para lá, para o autobar. foi. Certo, chegaram lá, e daí? O que aconteceu lá no bar? Chegou lá, sentou na mesa, na frente, né? Porque o outro bar tinha a parte de trás e a da frente, que é tipo um restaurante. E a gente pediu um combo lá e começou a beber. O que era? Era um uísque e uns energéticos. 2 energéticos. Eu não sei Quantos se era dois ou energéticos? três. Ah, o senhor falou uns Uns energéticos. energéticos. Ah, tá. E essa garrafa de uísque foi a garrafa fechada? Foi? Foi, lacrado, tudinho. Quem pagou essa primeira... Então, João, todo mundo pagou, né? Só que ele passou no cartão, Quem passou? João Vitor, Certo. e eu e Matheus deu dinheiro a ele. Certo. Aí passaram a consumir os 3 dessa bebida Isso, adquirida. foi. Certo. E daí? Então, Daí- estava dirigindo, até liberou o bebê no meio do caminho, como é que ficaria ajustado Não, no retorno então. para casa? A gente ia voltar de Uber, né? Ele deixou o carro e voltar de Uber. Já ia de Uber. E depois eu ia voltar de Uber, porque eu não voltei de Uber. Certo. E daí? Aí quando o senhor passou a beber, o senhor passou a beber. Foi. Certo. E aí deliberou-se que voltaria de Uber, foi isso? Isso. Aí a gente ficou lá na frente, né, um tempo, depois foi lá para a parte de trás do bar, que é onde tem um show. Certo. Aí ficou lá, não sei quanto tempo mais ou menos. E aí depois o momento saiu. Aí a gente Antes foi. da gente chegar nesse momento, me permita, no percurso do bar do até o autobar, não se parou em lugar algum. Então, eu não vim do lado da carinha. Mas do posto Do até posto, não parou. Não parou? Não parou. Certo. Me diz uma coisa, nesse percurso, houve algum, dentro do carro, uso de alguma substância entorpecente? Continuaram bebendo, ingerindo bebida alcoólica dentro do carro? Como é que foi isso em relação Não. às drogas? Não, a gente foi direto para lá, não parou nenhum trânsito, ninguém estava usando droga, nem bebendo nada dentro do carro. Não se fez uso de maconha, nem de cocaína, nem de outro tipo de droga ilícita? Comigo não. No carro? Não. Nesse trajeto não. Entre o posto e o autobar não se fez uso de nenhum tipo de droga? Não. Certo. E me diga uma coisa, você disse que foi direto do bar, do posto até o autobar. Isso. Parou o carro lá. Quando o senhor parou o carro lá, por que ficou a chave do veículo? Então, a O gente. veículo, desculpa, o veículo era Fusion. certo. A Por que gente, ficou a chave do a veículo? gente foi para a mesa e a mesa ficou em cima da chave. A chave ficou em cima da mesa. Certo. Aí depois eu não vou dizer se eu me lembro quem foi que pegou a chave, quem ficou com a chave. Só que aí eu já não estava mais com o carro, né? Comecei a beber e tal. Aí a gente foi lá para casa. Eu não me lembro quem ficou com a chave. Eu não fiquei com a chave. Certo. E aí o senhor se apercebeu se o Vitor deixou o local? Como é que foi isso? Aí ele estava tipo na entrada, saiu, ficou tipo na entrada. De onde ele estava, dava para ver que ele estava na entrada. Aí a gente foi lá, A gente quem? eu e Matheus. Certo. Aí depois a gente foi pro carro com ele, botou ele lá no carro. Foram lá pra quê? Porque tipo, ele estava querendo sair de lá, né, de onde estava. A gente tinha acabado de chegar, assim, né? Tava fazendo muito tempo que a gente estava. Aí a gente fica aqui no carro, pô. Aí a gente botou ele lá e voltou, né? Aí depois a gente foi. Colocaram ele no carro,
E ele permaneceu com a chave do carro? Alguém ficou com a chave? Como é que foi isso? Não, então, ele não estava com a chave. Tanto que na segunda vez quando a gente voltou, ele estava todo suado. Certo. Aí foi quando a gente ligou o ar-condicionado do carro. Certo. Na segunda vez, né? Aí voltamos pro bar. A chave que ele ficava no interior, pelo ar-condicionado ligado? Como é que foi? Isso. Para poder ligar o ar-condicionado. Aí a gente voltou. Aí quando eu voltei, a gente foi olhar de novo, vamos ver lá. Aí o carro já não estava no local mais. Certo. Depois de quanto tempo que ele permaneceu? O senhor sabe se Eu precisava? não Não lembro. lembro. Também já tinha bebido, mas não lembro por quanto tempo. Mas não foi muito tempo, não. Certo. Esse ínterim, do momento que ele foi no carro, até a constatação que ele não estava lá, o senhor percebeu ou soube se ele fez uso de alguma substância entorpecente ou se ele continuava ingerindo bebida alcoólica no interior dele? Não, no interior Não se dele. lembra? Na verdade eu não vi, né? Porque de onde a gente estava não dava para ver. Certo. E quando ele deixou o local para ir ter lá fora querendo ir embora, como é que estava a garrafa de uísque? Rapaz, a gente não estava muito. Tipo, estava na metade. Só que nesse tempo que a gente ia para lá ver ele, acho que o pessoal consumiu. Tanto que a gente comprou outro combo depois. E Vitor manifestava a intenção de ir embora de que forma, para onde, por que ele estava querendo ir embora? Não, ele não manifestava, ele só saiu. Ficou lá na Então, frente. o senhor teria me dito que ele estava querendo ir embora. Não, ele queria se afastar, ficou lá na frente. Eu Aí foi entendi que o quando... senhor teria dito que ele estava querendo ir embora. Não sei se era impressão do senhor, se ele manifestou isso. É, ele estava lá na frente, na saída. Saiu de onde a gente estava e foi lá pra frente, né? Certo. Aí foi quando a gente botou ele lá no carro. E inclusive a segunda vez quando a gente voltou, ele estava transpirando muito, por isso que a gente ligou o ar-condicionado. Certo. E quando o senhor ligou o ar-condicionado, porque ele estava transpirando, como é que ele estava? Ele estava sonolento, ele estava exaltado? Como é que foi isso? Não, estava normal, só estava transpirando muito. Certo. Mas estava tranquilo. Dormindo? É, estava. Porque ele tinha bebido, né? Certo. Aí estava transpirando lá como se estivesse passando mal, né? Entendi. Entendi. E aí, ele saiu, quando o senhor viu que o carro não estava lá, o que é que o senhor fez? Continuou no bar? Aí a gente voltou, né? Ficou lá no bar e tal. Aí eu não lembro quanto tempo depois eu fui embora. Chegou a consumir mais alguma coisa? Houve pagamento de mais outra consumação? Desse outro pombo que eu falei, Qual foi né? o outro pombo? Foi o mesmo pombo. Aí Porque foi eu pelo dividi- senhor e pelo Matheus. E eu terminei, tá bom? Certo. E saiu, o João Vitor já não estava mais lá. Não estava. Foi construído esse pombo. Não tava. Ok. O senhor ficou sabendo desse episódio quando e de que forma? Então, eu estava lá ainda. Ainda onde? Lá no Alto Bar, quando outro amigo meu, Quem foi o seu outro amigo? Petrônio, um colega meu, na verdade, chegou e falou que tinha tido um acidente ali próximo e falou, né, que tinha sido um fuso prata. Eu achei, quando ele falou que era brincadeira, que ele tinha visto a gente lá naquela situação, eu pensei que era brincadeira. Eu não acreditei muito, não. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu já fiquei sabendo. Certo. Me diz uma coisa, Arthur. O senhor disse que teria saído ou estado com o João Vitor por cerca de 2 vezes. Muitas não. Certo. Saí Essa foi assim, uma vez, pra um bar e tal. Certo. Eu encontrava com ele no meio da rua, assim e tal. Mas sair, planejar sair e tal. Qual era o veículo que ele costumava utilizar no dia a dia? Eu não via muito não, ele não. Na outra oportunidade em que o senhor, eu suponho que essa segunda oportunidade tenha sido também envolvido álcool, foi em bar, foi isso? Não, foi, eu acho que fazia muito tempo que a gente tinha viajado para Porto de Galinhas. Fazia muito tempo. Mas foi para uma viagem em Porto. Eu encontrei com ele lá. Ah, você chegou a encontrar com ele? Foi. Certo. Veja, aqui na notícia de um outro episódio envolvendo o João Vitor que teria se dado num posto de gasolina, onde ele chegou também meio que em alta velocidade, chegou a atingir pedestre, bomba de gasolina. O senhor como foi isso mesmo? Eu fiquei sabendo. Como é que o senhor ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo porque o rapaz que era do posto, que era a segurança do posto, que é inclusive aquele posto que eu citei, ele me levava muito para as festas. Ele trabalhava lá, aí ele pegava o carro dele e fazia serviço como se fosse de Uber para mim. Certo. Aí ele tinha comentado comigo. Comentou depois desse evento aqui? Foi. Certo. E me diga uma coisa, o senhor já teve algum envolvimento com drogas ilícitas?
Nunca teve. Só bebida. Certo. E o João Vitor, o que é que o senhor sabe dele em relação à droga dele? Ele tinha algum envolvimento? Ele era dependente químico? Então, o que eu sei de João é que ele já tinha sido internado, acho que 2 vezes já, não sei quantas vezes, mas eu já sabia que ele tinha sido internado por causa de droga. Em que época foi isso? Mas eu não me recordo não. Na época que ele foi internado, eu não tinha isso aí. Qual era o envolvimento dele com drogas? Que tipo de droga? Rapaz, eu não sei. Eu acredito que seria cocaína ou maconha. Você não sabe? Não sei. Veja, Arthur, o Matheus, o Vitor aqui, Certo. casado hoje, teria dito que nesse trajeto de deslocamento, ele não se lembrava se era do povo, de onde ele saiu, acreditando que fosse do povo. O deslocamento até o autobar, eles dois, o Arthur e o Matheus, fizeram um de O maconha. Matheus e o Vitor, no caso. Desculpa, o Matheus e o Vitor, eles fizeram um de maconha. Todos dois. Não. Eu acredito que tinha sido de Zé Perninha para o posto, mas comigo, Não teve. eu não me recordo de ter visto eles usando droga, não. Certo. Eu estou recapitulando que toda pessoa cerca de 20 minutos voltou a encontrá-los no posto por volta das 17 horas. Isso. Nesse inter, não se comunicou com eles Só pelo WhatsApp. para fechar essa coisa do automático. Eu não sei se foi pelo WhatsApp ou foi por ligação, mas a gente. Encontrariam alguém especificamente lá no automático? O senhor teria marcado alguém na namorada? Não, a gente tinha amigos em comuns que iam. Yuri, outros meninos lá que. O João Vitor tinha namorada? Rapaz, ele tinha um tempo que ele namorava com uma menina, mas eu nem sei o nome. Nesse dia ele encontraria alguma namorada especificamente? Que é algo que o senhor sabe? Eu acredito que não. Pois não. Pois não. Ok. Doutores da bancada. Arthur, Foi. diga uma coisa. O senhor, pelo que eu entendi, ficou deliberado, isso, a palavra que o senhor usou, que iam retornar para casa de Uber. Não é isso? Isso. E onde deixariam então o carro do réu? Ficou deliberado, né, que deixariam esse carro? Não, a gente não combinou não, mas deixaria lá mesmo. Lá onde? No outro bar. No alto bar, na rua. Estava estacionado. Mas veja, vocês moram todos três moravam em Em Olinda. Olinda. Aí deixariam o carro na rua, lá no alto bar, e seguiriam todos de Uber. Isso. Veja, o senhor confirma então que João Vitor digitou a senha do carro e abriu a porta do carro? Não me recordo não. Para afirmar. Veja bem, É. o senhor, livro o depoimento que o senhor chegou a confirmar na instrução. Então o senhor disse que lembra que ele digitou a senha e abriu a porta do carro, tendo ficado no interior do veículo enquanto que o declarante e Matheus voltaram para o bar. E quando voltaram, depois para olhar onde João Vitor estava, o carro já não estava. O senhor confirma que o senhor disse isso? Que ele digitou a senha e abriu a porta do carro? Eu posso ter dito, mas dizer que hoje que eu lembro exatamente como foi isso, não. Posso ter dito que antes, quando deu o depoimento, foi mais recente. Certo, e diga uma coisa, o senhor bebeu até que horas mesmo? Que horas o senhor foi para casa? Rapaz, eu não lembro, mas não foi muito tarde da noite, não. Certo. O senhor teve conhecimento do acidente lá no carro, no alto bar ainda? Então, como eu falei para ela, eu tive conhecimento, mas eu não acreditei. Aí quando eu cheguei em casa, aí foi que eu vi a notícia. E Certo. confirmei que realmente... E o senhor disse que imaginando que poderia ter sido com o João Vitor, mas o senhor não teve interesse de ir lá? Não. Não teve interesse de ir lá? Não, porque na verdade não acreditei que seria. Certo. Veja só, João Vitor, quando os senhores vinham para o alto bar, ele pedia para o senhor
aumentar a velocidade, que o senhor estava dirigindo muito devagar? Não, foi normal. Normal, o senhor diz que velocidade? Velocidade normal da via. Eu não sou muito de correr, foi normal. Certo. O senhor nunca teve assim infração de trânsito por excesso de velocidade? Eu não levei não. Eu tenho veículos que eu vendi e acabei levando multa e tal. Pode ter tido, mas que eu levei não. Certo. Nunca me envolvi em acidente. E nesse dia, então, o João Vitor não pedia ao senhor para aumentar a velocidade? Não me recordo de ter pedido não. Certo. O senhor é dono de um comércio de sushi. Isso. O senhor precisava voltar para esse comércio a que horas? Na parte da noite, tu fala Sim, depois? sim. Não precisava não. Antes de ir para o outro bar já tinha resolvido. Ah, entendi. O senhor ficou no Zé Berlinha até que horas, mais ou menos? Eu não lembro a hora. Eu passei pouquíssimo tempo lá. Diga uma coisa, o senhor conhece o acusado João Vitor desde criança, é? Não. Adolescente? Não, depois de velho, acima de 20 anos. É. E ele trabalhava com o quê? Rapaz, eu não sei exatamente o que ele trabalhava. Eu sei que teve uma época que ele trabalhava numa loja de carro. Certo. O senhor sabe de quem é essa loja de carro? Não. Certo. Ele não trabalhava com o pai, não? Não sei, eu não tinha muita intimidade para afirmar isso, não. Me diga uma coisa, o senhor falou também que, além de confirmar seu depoimento que o senhor prestou na delegacia, isso quando o senhor foi ouvido aqui, perante o juiz, a juíza, no caso, a doutora Fernanda, o promotor, os advogados, o senhor disse, confirmou o depoimento do senhor e o senhor disse que o réu estava sem falar. Assim, o senhor pode nos dizer o motivo pelo qual ele estava sem falar? Não sei o motivo. Aí chegou no bar, ficou calado, bebeu calado. Não, no bar ele estava normal, falando normal. O réu estava estranho e não falava. Foi. Somente. Ele ficava quietinho lá no canto. No carro, né? Depois ele ficou normal lá no bar e depois saiu. Aí ficou lá fora. Certo. Em algum momento o senhor viu o João Vitor se drogar? Não. O senhor tem conhecimento de que João Vitor já foi internado? Tem. Teve diversas internações pelo fato de uso. Fiquei sabendo já. Certo. 2 vezes foi? Eu não sei a quantidade exata. Não sei, que eu não tenho muita intimidade não. Mas eu sabia que ele já tinha sido internado por causa de droga. Certo. O senhor soube, como dito aí a doutora juíza, o senhor disse que houve um episódio no posto de gasolina. Certo. O senhor soube o motivo pelo qual houve esse episódio no posto de gasolina? Não. O senhor sabe dizer o estado etílico em que se encontrava o acusado nesse dia Não. do posto de gasolina? O senhor disse que foi com segurança. Foi, ele que me contou. Quem contou? Com segurança. O segurança? O segurança procurou o senhor? Não, porque, como eu tinha falado para ela, segurança às vezes me levava nos cantos fazendo serviço de Uber e ele me contou. Certo. Não era um frentista, então? Não, era o segurança do posto. Certo. Entendi. O senhor chegou aí no bar da Perninha. Esse barzinho, restaurante, é um ambiente familiar? É, Frequentado por família? isso. Haveria alguma possibilidade de do acusado, do Matheus, ter fumado maconha no bar? Eu acho muito difícil, porque é um ambiente familiar e é um lugar aberto assim, muito visível. Eu não acho que não faria isso lá não. No percurso, eu só reiterando exatamente, às vezes no percurso não foi feito uso de maconha e não se ouviu no bar no uso de entorpecente. Quando estava no carro comigo para lá, não. O senhor é usuário de droga? Não. Mas saberia, claro, distinguir se houvesse o uso.
Ninguém pegou comprimido, você não viu? Não, nem sei. Em relação, só para concluir a questão clara, aquela questão da ida ao carro, ele foi andando, foi para o carro, você usou uma expressão, até a mesma expressão que foi utilizada, que a gente botou ele no carro, ele foi andando normal para o carro? Foi. Não foi carregado, não. Foi andando normal. Normal. E qual o motivo que o ar-condicionado não estava ligado? Quando o senhor ligou para ligar o ar-condicionado, o senhor precisou da chave? Tá? Sim. E a chave não estava no local? Não. Então, quando ele estava no Foi carro... levando a chave no local na segunda vez. Segunda vez. Então, quando ele foi para o carro, o senhor foi na primeira vez no carro, ele estava suave, a chave não estava lá com ele. Não. Então, Eu também não recordo se fui eu que liguei. o problema não é a ligação do ar-condicionado, o problema é que ele estava no carro sem a chave. Sem a chave. Na segunda vez, e a gente rodou a chave para poder ligar o ar-condicionado. O senhor falou já que não sabe, não se lembra se ele abriu a porta do carro com a chave ou com a senha. A chave não estava com ele. O senhor sabe, se recorda, se pelo menos o carro tinha uma fechadura de senha? Tinha. Só que a gente foi com ele na primeira vez, ele não foi só não. A gente foi com ele na primeira vez, foi na segunda e na terceira o carro não estava mais lá. O senhor falou que isso que já foi internado, que ele usava, que era usuário de droga. E o senhor pode afirmar se ele já se envolveu em um acidente de carro anteriormente ou provocou uma colisão com o carro em virtude de ter usado droga? Não, só soube desse caso do posto aí. Mas um fato anterior, mesmo que uma... Soube não. Estou satisfeito. Eu tenho uma pergunta ainda. Em relação a quando o senhor vinha, segundo o seu amigo, o testemunho anterior, Mateus, eles fizeram uso de maconha. Certo. E o senhor reafirma, dentro do carro, o senhor não percebeu esse uso de maconha? Comigo não. Não, dentro do carro, ele disse que usou. Ele poderia ter feito anteriormente, né? Quando eu não estava no carro. Dentro do carro, o senhor não percebeu nada Não. errado. Ok, já. Pois não. Assistência? Ainda não. Vamos lá. Só esclarecendo, o senhor disse que o desempenho no ambiente familiar seria praticamente impossível a utilização de uso de droga e qualquer entorpecente. Foi isso que você falou? Certo. Eu queria que o senhor esclarecesse um ponto. O senhor tem costume de beber frequentemente, ingerir bebida alcoólica? Frequentemente não. Me diga uma coisa, o senhor tem resistência com bebida? Então, assim, de uma garrafa de uísque, por exemplo, quanto o senhor consome, praticamente? Olha, na verdade, eu não sou nem muito de tomar uísque. Mas eu não bebo muito não. Dessa garrafa de uísque, quantas doses o senhor poderia ter tomado? Eu não me recordo não. Uma, duas? Não tenho como afirmar não. E o seu colega Arthur e o réu? No caso, Mateus. Mateus e o Arthur. Sim, perdão. Sobre eles, quanto dessa garrafa de uísque eles teriam consumido? A metade, mais da metade? É como eu falei, né? Consumiu a menor parte? Nessas indas e vindas que a gente saía e deixava o combo lá, eu acredito que outras pessoas consumiram. Então não tenho como dizer se foi metade da garrafa, se foi a garrafa toda, entendeu? Quanto a gente consumiu. E depois a gente comprou um outro uísque. Mas o senhor me falou que justamente isso, que foi comprado o primeiro combo com energético, dividido para os três. E Isso. depois foi comprado outro Dividido o pagamento. e dividiu para outras pessoas. Então, o primeiro combo foi dividido o pagamento. Eu falei. E a gente consumiu, e aconteceu de vir sair, e nessa saída de ir no carro e voltar, eu acredito que outras pessoas também consumiram. Esse mal-estar que o senhor alega que o Vitor
teve, né, de ficar suando e ficou calado, etc. Isso não decorreu na sua visão que estava lá no momento, em decorrência da ingestão alcoólica, a mais do que a capacidade orgânica dele, porque uma garrafa de uísque para 3 pessoas, eu acho que... Então, vamos objetivar as perguntas, né? Eu quero saber se é o seguinte, porque... Objetivamente, ele afirma que não viu em nenhum momento o consumo de qualquer tipo de entorpecente, só viu a utilização e ingestão de bebida alcoólica. Então, o senhor Vitor, ele passou mal em decorrência da ingestão demasiada de álcool, é isso que eu estou perguntando ao senhor. É que eu não sei responder, fica difícil dizer se foi por causa de álcool ou se foi por causa de outras coisas também, né? Diga mais. Satisfeito. Pois não, a bancada da defesa não conhece mesmo. Sim, excelência. Senhor Arthur Donato, nós somos da defesa de João Victor e eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor disse que, aí usou a expressão que o doutor Ademar reforçou, botou ele no carro, botaram no caso o senhor e Mateus. Certo. Nesse momento ele fica no carro sem chave, sem nada, ele já estava embriagado nesse momento. Embriagado. Excelência, pela ordem, eu gostaria que, inclusive, a Excelência já alertou no início do julgamento, que não se fizessem perguntas. O acusado já respondeu que ele andou normal e tal. Qual foi a pergunta? Isso. Se o fato de levar ele para o carro é porque ele estava embriagado. A pergunta é diferente daqui. Por que levaram ele no carro? Por que levaram ele ao carro? Porque ele estava lá fora já, né? Aí a gente levou ele no carro para a gente não ter que ir embora e ficar lá. Vamos lá, doutor Paulo. Certo. Então, veja, no início, o João Vitor, quando segundo o Mateus, começa a beber e faz uso de droga, entrega o carro para o senhor dirigir, porque o senhor não... Excelência, pela ordem, a testemunha não precisa saber o que a testemunha anterior falou no seu depoimento. Vamos ouvir primeiro a pergunta. Não, mas o advogado, Excelência, está colocando que o Mateus disse que fez uso de droga. Fizemos menção ao depoimento. E o senhor perguntou e a acusação também. Não, em nenhum momento a acusação citou o que a testemunha falou. Fez menção em relação ao testemunho. Qual é a pergunta? A pergunta, Excelência, o carro, eles... Vai se acalme, nós temos uma jornada longa, o dia está só começando. Eu perguntei, Excelência, se o fato de João Vitor ter entregue o carro a ele, para ele levar de Zé Perniot do posto, como ele diz, foi porque eles começaram a beber e etc. Não vou nem falar em droga agora nesse momento. Se ele É porque o carro foi entregue ao Arthur para Isso levar... foi respondido, foi deliberado, Certo. e aí ele inclusive não beberia, já está respondido. Certo. Diga mais. O que eu pergunto, quem levou a chave para João Vitor bebo dentro do carro? O senhor sabe dizer quem levou a chave para João Vitor? Pronto, já foi dito também. Diga mais. João Vitor foi buscar essa chave lá no bar ou João Vitor estava dentro do carro? Estava dentro do carro. Satisfeito, Excelência. Diga mais da bancada da defesa. Encerrou como todo. Senhora jurada, senhor jurado, alguma pergunta? Vamos lá. Vejam, aí vamos usar o conceito. Estão 13 horas e 40 minutos. Eu acho que poderemos suspender a sessão. Eu sugiro 1 hora. O que é que está bem para a senhora, doutores? 1 hora de suspensão. Vamos fazer o seguinte, voltaremos às 15 horas para o início da sessão. 14h30, não, doutor? 14h45, vamos fazer assim, né? Para dar tempo de todo mundo retomar. 14h45 voltaremos. O plenário deve ser esvaziado, a sessão será suspensa agora.